Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, alunos, tudo bem? Eu espero que sim. Aula de geografia hoje com vocês. Eu espero que nessa situação atual aí de coronavírus vocês estejam bem, tá? Mentalmente bem. E se precisarem de alguma coisa, sabe que vocês podem contar com o professor aqui. Aula de hoje, aula de abertura comercial, privatizações e concessões. Então a gente vai conceituar isso, ou seja, explicar o que é esses três conceitos. Eu deixei um texto também bem explicadinho para vocês, mas tem gente que gosta mais de aula ao vivo, né? No caso, visualizar, aprende melhor e ouvir do que ler. Então eu faço das duas formas. Vamos lá. Privatização. O governo, imagina aí, governo brasileiro, tem uma empresa de água chamada Casan. É só um exemplo, tá? Um belo dia, esse governo vê que está sendo mal gerido, tem gastos desnecessários e isso está fazendo com que os cofres públicos, o dinheiro do governo, seja gasto demais e não consiga aplicar em outra área. Então o que ele faz com a Casan? É só um exemplo, tá? Ele pega a Casan e vende a Casan para uma empresa privada, isso é privatização, ele vende para um grupo ou para uma pessoa e ela vai gerir, beleza? Ela vai dominar aquele mercado. Tem algumas regras que o governo impõe. Geralmente quando há monopólio, no caso de uma água municipal, se ela for privatizada, um exemplo, precisa ter regras. Senão essa empresa é única na cidade e ela pode botar um preço exorbitante. Isso é um crime, é um lesa pátria. Então tem leis para coibir esses problemas. Concessões. O governo pega por um período de tempo limitado. Por exemplo, ele pega a Celesc e diz assim, seguinte... Quem quiser tocar a Celesc por 20 anos, eu tô arrendando aí. É um modo de falar, arrendando. Eu tô dando a concessão. Então, como funciona? Eu deixo essa empresa, essa pessoa, esse grupo tocar a Celesc. Eles vão trabalhar durante 20 anos e no final eles devolvem para o Estado essa empresa se não houver uma nova concessão. Abertura comercial. No passado... os países, eles tinham medo por causa das guerras ali do entreguerra, Primeira e Segunda Guerra Mundial e até antes disso, tinha muitos problemas e isso fazia com que o governo se fechasse e pensasse só nele mesmo, crescimento, crescimento. Então, por exemplo, a gente vende arroz aqui no Brasil a R$3. É só um exemplo grosso. Se o país não tivesse abertura comercial, nenhum arroz de fora, do Japão, Estados Unidos ou da onde for, podia vir para cá. Isso acontece em alguns países até hoje, tá? E com a abertura comercial, esses produtos puderam vir para cá. Só que tem uma regulação de preço. Então, se eu trago arroz para cá, eu posso deixar eles vender a qualquer preço? Se eu deixar eles vender a R$1, qual arroz você vai comprar? O importado por R$1 ou o nosso por R$3? Vocês conseguem entender que a abertura de comércio para o exterior vir para cá tem que ter leis? Não é tão fácil assim, não é só liberar. O capitalismo, na sua essência mais limpa, assim, lá na tese deles, diz que tem que liberar tudo. Só que liberando tudo gera grandes problemas, tal qual gerou há um tempo atrás com México e Canadá, quando os Estados Unidos fez lá um pacto comercial com eles, de liberação. Aqui no Brasil ia ter a ALCA também, há uns anos atrás, e tem o Mercosul. Se não tiver leis, acaba que o maior engole o menor, literalmente. O país maior acaba dominando o país menor. Nessas liberações, nessas concessões aí, também tem a questão de uma empresa como a Hyundai, a Renault e várias outras possam vir para cá. Isso é positivo, isso é muito positivo. Por exemplo, tem um lado negativo, é claro, tudo. O governo ele passa a incentivar essas exportações e esse trabalho aqui nas indústrias nacionais,
as indústrias nacionais elas podem vir a falir, justamente por causa da qualidade do que vem de fora. E a gente muitas vezes no passado, agora não tanto, está diminuindo esse abismo, né? Mas no passado ocorreu falência de várias indústrias, mas na contrapartida a gente teve mercadorias de melhor qualidade, a gente evoluiu. Então foi um período difícil para a gente evoluir. E vamos lá. Pontos positivos e pontos negativos da privatização, isso é importante. Ponto positivo, a empresa passa a ter mais lucro, mais geração de riqueza, só que essa geração de riqueza fica na mão de poucos. A geração de renda salarial diminui, porque eles acabam gastando menos com salário. Isso é positivo para a empresa, tá? E a qualidade de serviço prestado, isso é categórico, que a maioria das empresas que são privadas, a maioria, não todas, tem uma bela qualidade de gestão. Óbvio que tem empresa porcaria por aí, vocês vão ver aos montes, mas a concorrência faz com que elas venham à falência. Os pontos negativos: perda de um patrimônio público. Então, por exemplo, a gente tem a Petrobras. Se ela for vendida, a gente perde a Petrobras. Ganha em qualidade em alguns aspectos, talvez a diminuição do custo do petróleo, da gasolina para a gente. Mas é um patrimônio nosso que, infelizmente, a gente acaba reclamando porque é mal gerido. E outra, a Petrobras não trabalha para o brasileiro, ela trabalha para o governo do Brasil, é diferente. Se trabalhasse para o brasileiro, a gente pagaria uma gasolina muito mais barata. Esse estilo de comércio é bem vagabundo, desculpa a palavra, perdão, mas é bem nojento. Então, há normalmente um aumento de número de terceirizados, porque gasta menos, e precarização do trabalho e menor renda para o trabalhador. Resumidamente é isso, um abraço a todos, vamos que vamos.